grande abraço a todos e a todas. Na aula de hoje a gente vai tratar a respeito de dois importantes princípios processuais penais. O princípio do nemo tenetur si detegere e o princípio da publicidade. Vou começar a compartilhar a tela aqui, porque eu vou utilizar de slides na aula de hoje. Vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade ao estudo dos princípios processuais penais, o primeiro princípio que a gente vai estudar hoje é o princípio do nemo tenetur si detegere. Acostumem com esse nome, é bonito, é em latim, é muito importante. Nemo tenetur si detegere, que significa vedação à autoincriminação. Em outras palavras, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Um importante princípio conhecido pelo senso comum, quando a gente fala de bafômetro. Vamos saber alguns destaques desse princípio, destaques esses que são top. Eu gosto muito de tratar a respeito desse tema. Então, inicia-se falando que esse princípio tem previsão tanto na Convenção Americana de Direitos Humanos quanto na Constituição Federal. Lá na Convenção Americana dos Direitos Humanos, ele está previsto no artigo 8º, item 2, a linha G. E na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 62, beleza? Então, como eu disse, é a ideia de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Vamos ler a previsão convencional, né? Quando fala assim, em tratado internacional, a gente pode falar a previsão convencional e depois a previsão constitucional desse princípio. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos nos diz que, durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpado. E a Constituição Federal diz que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, vocês começam a abrir a mente e perceber que esse direito envolve o direito a permanecer em silêncio, mas os desdobramentos do nemo tenetur si detegere vai muito além do bafômetro, muito além do direito ao silêncio. Então, é isso que cabe a nós no encontro de hoje, verificar os desdobramentos desse princípio. Antes disso, é importante que a gente tenha noção de quem tem a titularidade do nemo tenetur si detegere. Quem é aquela pessoa que pode dizer eu tenho direito de não produzir provas contra mim mesmo, né? A doutrina entende que o titular desse princípio é o imputado, né? Aqui, imputado a gente utiliza numa acepção genérica, né? Para envolver o suspeito, o investigado, o indiciado, o acusado, o réu. Então, nomenclaturas que caminham, envolvem o sujeito investigado até a condição de réu, ou seja, toda a persecução penal. Não importa se esse sujeito está preso ou solto, de qualquer modo, ele tem o direito de não produzir provas contra ele mesmo. Inclusive, vou falar sobre esse aspecto da prisão logo mais. Ótimo. Outra observação importante que está aí para vocês. A testemunha, ela pode invocar o direito de não produzir provas contra ela mesma, o nemo tenetur si detegere? A doutrina entende que a testemunha, quando vai depor, em razão do compromisso que ela assume de dizer a verdade, caso ela falte com a verdade, ela pode incorrer no crime de falso testemunho. Então, no que tange a testemunha, ela tem a obrigação de dizer a verdade. Então, o entendimento inicial é de que ela não pode invocar esse direito, né? Não tem o direito de não produzir provas contra mim mesmo. Mas, ora, você não está produzindo provas contra você mesmo, você está ali para esclarecer um fato, um caso penal, né? Que se você está na condição de testemunha, é um caso penal alheio à sua parte, né? Você é um policial, você é uma testemunha ocular, então você tem o dever de dizer
Verdade, tem o dever de falar, não pode invocar o nemo tenetum sine lege. Essa é a roupagem, a ideia inicial. Todavia, tem uma observação importante que eu coloco no slide, que é, se porventura aquela pergunta que foi feita à testemunha está lhe colocando numa condição de autoincriminação, isto pode fazer com que a testemunha se utilize do nemo tenetum sine lege. Explico. Num cenário de audiência, de um caso concreto penal, aquela pessoa que está como testemunha naquela audiência, em razão do desenrolar dos fatos, em razão do esclarecimento do caso, pode ser questionada e uma pergunta vir a prejudicar ela. Quanto a essa pergunta, ela pode invocar o direito do nemo tenetum sine lege. Quanto a isso, eu prefiro permanecer em silêncio. Isso daqui, né, é importante, né, é um direito da pessoa, isso daqui não pode ser depois tratado pelo juiz para querer prejudicá-la, mas logicamente, pensando na figura da testemunha, isso na prática é algo bem inusitado, né? Porque a partir do momento que a testemunha não vai querer falar, o juiz, mentalmente falando, tá, gente, não colocando na sua decisão, vai pensar, essa testemunha então está devendo, né? Mas ela tem esse direito, isso doutrinariamente falando, teoricamente falando, quando aquela pergunta for levar a testemunha a uma condição de sair de testemunha para uma autoincriminação, ela pode invocar o nemo tenetum sine lege. Beleza? Ótimo. Então, quais são os desdobramentos do princípio do nemo tenetum sine lege? Gente, a doutrina nos ensina que existem 5 desdobramentos desse princípio. Vamos ler? É o direito ao silêncio, direito de não praticar conduta ativa que pode causar incriminação à própria pessoa, direito de não produzir prova incriminadora invasiva, direito de não ser compelido a confessar o cometimento de um crime, compelido no sentido de ser forçado, e o direito à inexigibilidade de dizer a verdade, ou seja, o direito de mentir. Vamos falar um pouquinho de cada um? Bora lá. Primeiro, então, o direito ao silêncio consagrado, né? A gente viu na Constituição que o direito ao silêncio é algo que pertence àquela pessoa que está numa condição de investigado. Se ela está sendo presa, inclusive, é dever do agente policial dizer que ela tem, da autoridade policial, dizer que no seu interrogatório policial ela tem o direito de permanecer em silêncio. O judiciário também, no ato da audiência de instruções e julgamento, antes de iniciá-la, vai deixar claro para o réu que, se ele optar, ele pode permanecer em silêncio e que aquele silêncio não poderá ser utilizado em seu prejuízo. Ótimo. Aqui eu já fiz um resumo, basicamente, inclusive desses artigos que eu faço menção. Artigo 186 do Código de Processo Penal e artigo 198 do CPP. Importante observação, gente. Direito ao silêncio, o exercício dele não é sinônimo de confissão. No processo penal brasileiro não existe aquela história do quem cala consente. Não. Ele ficou em silêncio, é um direito dele. O judiciário, a autoridade judicial não vai poder utilizar o silêncio daquela pessoa para referendar algum tipo de decisão. Determina a prisão preventiva, pois o mesmo permaneceu em silêncio na oitiva policial. Determina a prisão, condena o sujeito, porque, entre outras coisas, o mesmo permaneceu em silêncio. E quem cala consente. Não, isso daí é vedado, sob pena da sentença da decisão ser nula, inclusive. Vamos ler esses 2 artigos, fazer uma pequena observação sobre o 198, que já está aí. Depois eu volto com esse cuidado que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Artigo 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe foram formuladas. É um direito, portanto, da pessoa que está sendo ouvida, né, do acusado, do réu. Artigo 198. O silêncio do acusado não importa a confissão. Até aí esse artigo está beleza, é a realidade atual. Mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Não, gente. Não, essa parte final está até em vermelho no material. Já fiz uma observação aqui atrás também, nesse slide que eu voltei. Essa parte final não foi recepcionada pela CF/88.
não condiz com o que a Constituição diz de que a pessoa tem um direito constitucional de permanecer em silêncio. Esse direito ao silêncio não pode ser sinônimo de confissão. O juiz não pode utilizar esse silêncio para a sua formação, para o seu convencimento nos autos. Beleza? Então, a segunda parte do artigo 198 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal. Repito, a segunda parte do artigo 198 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal. Beleza? Mais uma importante observação sobre esse direito ao silêncio. Primeiro desdobramento, né, vou voltar aqui, ó. Primeiro desdobramento do nemo tenetur si detegere. Mais uma importante observação. Cuidado, tá aí. O direito ao silêncio não é aplicado quanto aos dados da qualificação no ato do interrogatório. Funciona assim, gente. Numa audiência de instrução e julgamento, na hora do interrogatório do réu, vão ter dois momentos. Um, no qual o juiz vai perguntar, vai fazer perguntas relacionadas à qualificação daquele sujeito. Exemplo, nome completo. Exemplo, se já foi processado antes. Exemplo, se possui imóvel próprio, onde mora, com quem mora. São perguntas relacionadas à qualificação do sujeito. Quanto a isso, ele tem que responder. Não pode invocar o direito ao silêncio. Acontece que o segundo momento da audiência de instrução e julgamento envolve o mérito da causa. Quando o juiz passa a ler a denúncia e passa a questionar o acusado a respeito do que foi formulado na denúncia ou na queixa-crime, aí, a partir daquele momento, ele pode invocar o direito ao silêncio. Quando o Ministério Público for fazer as perguntas, também pode invocar o direito ao silêncio. Então, quanto à qualificação, não, mas quanto ao mérito da causa, sim. E é interessante observar o seguinte, uma dica importante. Quando o promotor de justiça, a parte acusatória, vai fazer as perguntas, ele pode fazer uma série de perguntas. O réu pode simplesmente dizer que não quer responder nenhuma, não, hoje eu vou permanecer em silêncio, ou ele pode responder uma, aí depois a segunda ele achar que não está confortável para responder, enquanto essa pergunta eu prefiro ficar em silêncio. Nada obsta. É possível, então, a confissão, o silêncio total, quanto o silêncio parcial. Beleza? Top, né? Bem importante isso, gente. Então, vamos lá. Segundo desdobramento do nemo tenetur si detegere. Direito de não praticar conduta ativa. Vamos lá. O que é esta ideia? O nemo tenetur si detegere protege o investigado, o imputado, no sentido de que não é permitido, não é exigido que ele pratique atos ativos, comportamentos ativos que possam resultar numa autoincriminação. Exemplos de comportamentos ativos: bafômetro. Exemplos de comportamentos ativos: fazer, exigir que ele escreva para o reconhecimento datilográfico, uma conduta ativa, exigir que ele escreve nesse papel aí 3 frases, fazer o reconhecimento datilográfico, é uma conduta ativa. Ele não é obrigado a praticar nenhum comportamento ativo. Tem uma questão interessante que a doutrina fala a respeito da participação em reconhecimento ou reconstituição do crime. Ele é obrigado a participar do reconhecimento do crime? Não. É uma conduta ativa, ele pode se negar. Mas é interessante aí quando a gente pensa, e eu falei lá atrás que ia falar uma situação importante do preso. Pensa no acusado solto e no acusado preso. O acusado solto de boa. Não vou participar. Nemo tenetur si detegere. Ele já fala, pá. Mas e quando ele está preso? Ele está sob a tutela estatal. E aí ele tem o direito de invocar esse princípio? Fernando Capês trata disso na doutrina dele. Não sou um dos maiores fãs da obra do Capês, mas ele aborda isso, eu acho interessante observar. Ele afirma que o sujeito preso ele pode invocar o nemo tenetur si detegere, mas tem um momento de ele fazer isso. Então, quando ele está na cadeia e levam ele lá para o local onde será a reconstituição do crime, ele está sob a tutela estatal. Então, nesse momento, ele não pode fazer nada. Só quando chegar lá no local de reconstituição do crime que ele pode dizer que não gostaria de participar da reconstituição, invocando o direito a não se auto-incriminar.
Logicamente, gente, que é uma questão doutrinária, isso, mas eu penso que na prática isso é facilmente resolvido por meio do advogado do réu peticionando os autos dizendo que ele não irá participar. Evita um desgaste de retirar o cara da cadeia, colocar ele no camburão, levar ele até o lugar para lá ele chegar e falar, Nemo Teneto da TGE. Não precisa de tudo isso, né? Beleza? Logicamente, gente, que nesse tema de não ser obrigado a praticar comportamentos ativos, o maior polêmico, o que mais se discute é o bafômetro, né? Naquela situação da conduta ativa, de soprar o bafômetro, porque eu sei que já existem outras modalidades. Mas, nesta raiz de soprar o bafômetro, eu posso dizer que não gostaria de praticar aquele ato de soprar. E é interessante, né, que a gente tem a noção que de uma ação ou omissão minha pode gerar várias responsabilidades. Hoje, no Código de Trânsito Brasileiro, está previsto que o não soprar o bafômetro gera uma multa, né? Mas essa multa não tem um caráter penal, ela tem um caráter administrativo. Então, hoje, né, já foi discutido a respeito da constitucionalidade dessa multa, de você recusar-se a soprar o bafômetro, mas o entendimento que prevalece é de que ela é constitucional, pois aquela sanção não tem caráter penal, mas sim caráter administrativo. Já na esfera penal, como eu coloco no material, a recusa em soprar o bafômetro tem que ser considerada uma irrelevante. Não pode essa recusa ser motivo para que o juiz decrete a prisão de uma pessoa. Não pode essa recusa ser motivo para uma condenação criminal, pois é direito do sujeito não praticar comportamentos ativos contra ele mesmo. E, logicamente, pensando num cenário em que os agentes policiais não fiquem de mãos atadas, é importante a gente observar o seguinte, que hoje, né, o Estado tem todos os outros meios de num cenário como esse, pegando uma pessoa embriagada que se nega a dirigir, uma pessoa embriagada dirigindo que se nega a soprar o bafômetro, tem outros meios de constatar a embriaguez, né? Então é isso que a gente coloca aí, que cabe ao Estado, né, procurar outros meios para testar que o sujeito praticou o crime. Quais são esses outros meios, gente? Hoje tem um laudo, né, que até no ato da abordagem, já o agente policial confecciona um laudo de constatação de embriaguez, que até tem uns pontos lá onde ela assinala olhos vermelhos, né, odor, dificuldade de se locomover, isso daí já ajuda muito. Então, isso daí pode servir como elementos, né, de prova para subsidiar uma condenação criminal por dirigir embriagado. Presença de testemunhas, já vi cenários como esse, de abordar uma pessoa bêbada e os policiais pararem o carro que está vindo logo atrás e falar, quero que vocês me acompanhem aqui, tá? Para aquelas testemunhas, né, estarem lá, oculares daquele cenário lá de uma pessoa praticando um crime dirigida embriagada. Beleza? Mas a recusa, por si só, é um irrelevante penal. Massa, né? Terceiro desdobramento. Vamos voltar aqui para ver os 5 desdobramentos. Já falamos do silêncio, já falamos da não adotar conduta ativa, não produzir prova incriminadora invasiva. Vamos lá. O que é esse direito de eu não produzir uma prova incriminadora invasiva? Prova invasiva, gente, é aquela que exige, como está aí no conceito, algum tipo de penetração no organismo humano. Grande exemplo de prova invasiva, o exame de sangue. Então, eu tenho o direito de me negar a fazer um exame de sangue, porque este aquela agulha penetra no meu organismo e nesse tipo de situação é necessária a minha autorização. O que eu digo aqui é necessário o meu consentimento. Esse direito de se negar ao exame de sangue é absoluto? Hoje em dia não, gente. Na lei de execuções penais, ela prevê extração compulsória de material genético para fazer um banco de dados de perfil genético, num grupo específico, inclusive, de praticantes de crime, que envolve crime de maior gravidade. Tá? Convido vocês a darem uma olhada lá na lei de execuções penais, que não é nosso foco hoje, está no artigo 9, artigo 9A, se não me engano. Beleza? Mas a regra é que fui pego dirigindo bêbado, pedem para eu fornecer um material genético meio de exame de sangue, Nemo Teneto da TGE.
Beleza? Direito de não praticar, não produzir prova invasiva contra mim mesmo. Uma observação importante. Uma coisa é a produção forçada de prova invasiva. Outra coisa é a obtenção dessa prova, caso ela tenha sido descartada voluntária ou involuntariamente. Nesse caso, é possível a apreensão. O que significa isso, gente? É o descarte. Quando eu descarto algo oriundo do meu organismo humano, a polícia vai lá e pegou. Grande exemplo, bituca de cigarro, né? Sou uma pessoa que posso ter praticado um crime, sou um suspeito do delito, estou passeando, jogo cigarro no lixo, o policial vai lá, pega o meu material genético que está lá naquela bituca de cigarro. Descarte. Então, o descarte pode ser utilizado como fonte de prova e não se aplica aqui o princípio do nemo teneto sine tegere, porque, logicamente, não houve penetração. Fui eu mesmo que descartei algo que era oriundo do meu, involuntariamente nesse caso, algo que era oriundo do meu organismo, a minha saliva. Beleza? Então, essa observação também é top. A realidade da prova invasiva é essa. A prova não invasiva, a realidade é outra. Não tem como eu invocar o nemo teneto sine tegere se a prova for não invasiva. Mas, Joacir, o que é uma prova não invasiva? Fácil, gente, está aí para vocês. São aquelas que, para serem produzidas, não é preciso que haja penetração no organismo humano. Grande exemplo que eu trago é o exame de raio-x para detectar se a pessoa transporta drogas em seu corpo. Não tem penetração, então não precisa do consentimento. Então, é perfeitamente possível que o Estado realize este exame sem o consentimento do acusado e ele não vai poder alegar o princípio do nemo teneto sine tegere. Beleza? É importante, não estou falando dessa questão do consentimento, de alegar o princípio, né? É importante destacar que se algo acontecer violando o princípio do nemo teneto sine tegere, a gente cai num outro assunto muito importante que será estudado, que é a provas ilícitas, né? Torna-se uma prova ilícita, tem que ser retirada, desentranhada dos autos. Beleza? Ótimo. Quarto desdobramento do nemo teneto sine tegere. Direito de não ser compelido a confessar o cometimento da infração penal. Gente, o que é isso? É o direito de eu não ser, na condição de acusado, forçado a dizer que eu cometi um crime. Forçado a confessar, gente. Super tranquilo isso daqui. E cada caso que a gente vê na prática, né, umas audiências assim que eu já vivenciei, de um juiz olhar assim o processo, né? O cara dá uma lida no processo, aí o réu fala, eu vou permanecer em silêncio, excelência. Aí o juiz chega e fala, você tem certeza? Eu acho melhor você falar. Pô, tá intimidando o cara. Não pode. Ninguém pode ser compelido a confessar a prática do crime. Isso não falando de juiz, não falando nem na fase de inquérito, também aplica-se esse direito. Hoje em dia, né, temos uma lei de abuso de autoridade que diz lá no seu artigo 15 que constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. A detenção é de 1 a 4 anos, mas o que importa é lá no parágrafo único, gente, desse artigo, ó. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. É isso que eu estou falando. Prosseguiu no interrogatório depois da pessoa ter dito que quer permanecer em silêncio, está cometendo uma infração penal, compelindo aquela pessoa a confessar o crime. Beleza? E por fim, quinto e último desdobramento do nemo teneto sine tegere. Inexigibilidade de dizer a verdade. Direito de mentir, tema polêmico. O acusado tem o direito de mentir no processo penal brasileiro? Olha, gente, até por ser assim, tão difícil você falar isso, a doutrina utiliza essa expressão, inexigibilidade de dizer a verdade, ou seja, não é direito de mentir, é o direito de não falar a verdade, mas acaba caindo na mesma, né?
qual que é o entendimento que prevalece? Não obstante, alguns doutrinadores acham que, digamos que, referendar o direito de mentir no processo, referendar uma conduta antiética e imoral, a gente sabe que o interrogatório é o momento do acusado no qual ele pode exercer sua defesa em sua plenitude. Então, o que prevalece, inclusive, eu trago nesse julgado, é que é cabível, sim, o direito de mentir, mas é um direito de mentir negativo. O que significa isso? Só dizer, né, falando de uma forma bem simples, que não foi ele que praticou o fato, e isso. O que ele não pode é o direito de mentir positivo. Olha essa dica, que inventar uma história e acusar um terceiro a respeito daquela prática, sabendo que aquilo não foi esse terceiro que praticou, e sim foi ele. Porque quando ele faz isso, acusar um terceiro, mentindo, ele está praticando um outro crime. Qual? Denunciação caluniosa. Então, o direito de mentir admitido é o direito positivo, o direito negativo. Então, o que eu quero, resumindo, que vocês entendam, é que na hora de sentenciar, o juiz vai olhar os elementos de provas, testemunhas, a vítima, e se o sujeito mentiu, o juiz vai condenar aquele sujeito, não pela mentira, né, mas vai condenar pelos elementos de prova ali colhidos. Tá ok? Mas se porventura ele mentiu e além de mentir, ainda denunciou caluniosamente alguém, pode surgir para ele uma outra persecução penal em face dele. Beleza? Então, olha esse julgado do STF. O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se até mesmo, por implicitude, a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou juiz, a prática da infração penal. Celso de Mello. Beleza, gente? É um julgado antigo, mas é um precedente interessante a respeito da inexigibilidade de dizer a verdade. Gente, esse foi o primeiro princípio da aula de hoje, o Nemo Teneto Cília Tegero. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falar agora de um outro princípio, esse é mais tranquilo, princípio da publicidade. Vamos lá. O princípio da publicidade, gente, tem previsão constitucional, que é o próprio artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que todos os atos oriundos de órgãos públicos devem ser públicos, né? E a publicidade, trazendo para o processo, representa a garantia de acesso de qualquer cidadão aos atos praticados durante o processo. Tá? Garantia de acesso de todo e qualquer cidadão aos atos praticados durante o processo. Aí, então, né, o artigo 93, tentei lembrar de cabeça, mas já estava aqui, melhor ainda ler essa parte inicial, que é melhor, que é a que importa aqui. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos. Então, a regra é a publicidade. A doutrina, ela costuma dividir a publicidade em publicidade geral ou popular e publicidade restrita ou interna. Aqui, essa divisão gira em torno da ideia do segredo de justiça. Determinado grupo de crimes, rol de crimes, em que a publicidade vai ser restrita a um número de pessoas. Né? Então, a publicidade geral, acessível a todo e qualquer cidadão. Né? Se todo e qualquer cidadão se interessar e querer assistir uma audiência de instrução e julgamento relacionada a um crime de roubo, de furto simples, é permitido. O processo é público. Mas a publicidade restrita ou interna envolve o que eu falei há pouco, o segredo de justiça, crimes nos quais apenas um grupo de pessoas pode ter acesso aos autos, portanto, até a própria audiência. Crimes contra a dignidade sexual é um bom exemplo, gente, como crime de estupro. Tá? Então, somente um grupo de pessoas pode ter um número reduzido acesso aos autos. Né? Lendo sobre o assunto, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, inciso 60, perdão, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Né? Então, a defesa da intimidade envolve crimes contra a dignidade sexual. Interesse social, a gente pode pensar num júri, onde há um forte clamor público, onde, em razão disso, é necessário realizar-se por meio de portas fechadas. Outro artigo importante sobre o tema, artigo 792, parágrafo 1º do CPP.
Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, Câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do MP, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Vem bem de acordo com o que eu falei, de uma situação onde a publicidade pode gerar algum tumulto numa cidade pequena, por exemplo, no caso de um crime contra a vida pelo rito do júri. Tá? Assunto importante envolvendo publicidade. Vou só dar digamos assim, o caminho a seguir a respeito desse assunto, porque a gente vai voltar dele quando tratarmos de inquérito policial. É sabido que o processo penal brasileiro tem uma fase pré-processual, que é o inquérito policial, as investigações criminais como um todo, e essa fase pré-processual tem um caráter inquisitivo e um caráter sigiloso. Então, uma observação que eu coloco aqui é que o inquérito policial tem como característica o sigilo dos autos, contudo, o advogado, no exercício do direito de defesa, tem direito de acesso aos autos do inquérito policial. Mas como funciona o direito de acesso aos autos do inquérito policial por meio do advogado? Súmula vinculante número 14 do STF, gente. Vamos ler? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o acesso aos autos do advogado é permitido, mas está restrito ao que já está documentado nos autos do inquérito policial. O advogado não tem acesso ao que a gente chama de diligências em andamento. Ou seja, se o advogado vai na delegacia, quer acessar determinados autos autos de inquérito policial, mas naqueles autos ocorrerá uma busca e apreensão no dia seguinte, o policial não vai dar acesso a ele, porque é uma diligência que ainda está em andamento. Documentado é o que já está autuado lá, foi colocado lá no papelzinho certinho, beleza? Então, tem essa diferença, mas tem outros detalhes aí a respeito desse assunto. Mas esses detalhes a gente vai estudar quando falarmos de inquérito policial. Beleza, gente? A aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. 2 princípios aí estudados. Um abraço. Tchau.